título dessa mensagem é: abrace Jesus e não rejeite sua fé. Abrace Jesus e não rejeite sua fé. Muitos estão fazendo o contrário, né? Estão rejeitando Jesus e abandonando a fé. Não, abrace Jesus e não rejeite sua fé. Salmo 92, verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Só um instante, cadê o Zé Paulo? Zé, pega com o Rogerinho o negócio do fone, a caixinha do fone, acabei deixando com ele, eu preciso dela. O justo, vou ler de novo, o 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Propósito, para anunciarem que o Senhor é reto, não Rogério, não igreja, família de Cristo. Deus é reto. Cabe a nós andar segundo a retidão dele, não a nossa. As nossas justificativas dizem que Deus não é reto bastante. Não vou fazer isso, por quê? É porque eu não acho justo, eu não acho certo. Você está dizendo que Deus não é reto bastante? Não vou perdoar aquela pessoa, por quê? Porque não é certo, mas Deus mandou perdoar. Deus mandou fazer, Deus mandou servir, Deus mandou amar, Deus mandou ser a diferença. Então estou dizendo que Ele não é reto bastante, que a ordem dEle não é boa bastante. Irmãos, Deus é reto. Ou nós anunciamos com o nosso comportamento dentro da palavra, ou estamos dizendo que não acreditamos nisso. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem. Olha o que vai dizer ainda. Na velhice, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha o quê? Rocha, e nele não há injustiça. Diga no meu Deus, a retidão, e não há injustiça. Ele é reto e não é injusto. Eu já peço, Zé, obrigado. Não pode deixar aí, deixa aí. Ele é reto e nele não há injustiça. Mas diz quem ele é. Domingo nós falamos, ele se apresenta desde Moisés, desde Êxodo 3, Moisés diz: quem eu vou dizer que me enviou? E diz, a resposta de Deus é: eu sou. Aqui, o salmista está dizendo, ele é. Ele entendeu, ele é. Quem ele é? Quem que o salmista diz aqui que Deus é? Ele é a rocha. Rocha da minha salvação. Ele é a rocha da sua salvação também? Mas nós estamos abraçando essa rocha? Ou estamos rejeitando essa rocha? Porque rocha fala de firmeza, rocha fala de dureza. Rocha fala de base. Rocha fala de ter mais trabalho. Porque para você perfurar a rocha vai dar mais trabalho. Mas rocha fala de segurança. Rocha fala de algo sólido. Não dá para eu dizer que eu sou cristão se a minha fé não é provada por comportamentos, atitudes, gestos e frutos sólidos. Que foi o que a gente falou aqui no início. Continuar com as mesmas coisas. Mesma birra, mesma mágoa. A pessoa 12 anos atrás me fez mal e eu nunca vou perdoá-la. Eu temo que você nunca conheça Jesus e nunca entre no céu. Que isso, pastor? A Bíblia diz que nós não perdoarmos o pecado do nosso irmão, nós não podemos receber perdão de Deus. Sabe o que eu fico impressionado? Tem gente decidido a viver sem Deus na vida, por causa de outra pessoa. Desculpa, você ainda não entendeu quem Deus é. Porque a hora que entender, você vai ver que é melhor perdoar. Domingo nós abrimos um propósito, uma semana de consagração, uma semana de colocar tudo em ordem, de purificação. Tem gente que hoje está igual domingo, ou ainda pior. E batendo no peito, e querendo dizer, eu sou justo e Deus é injusto. Não. Desculpa. Aqui a rocha não vai sair do lugar. Quem vai sair do lugar somos nós. Nós não vamos mudar Deus para agradar um grupo. Mas o grupo vai mudar para a glória de Deus. Eu preciso mudar para a glória de Deus. Deus não precisa mudar em nada.
Deus não precisa sair do lugar para se adequar às minhas exigências. Eu preciso ser moldado à imagem e semelhança de Deus, e isso é uma honra para mim. Ele dizia assim: quero te esculpir como eu sou. Olha que honra. Ele podia dizer assim: não, você não dá para coisa. Ih, material muito ruim, não quero saber desse aí. Não, ele olha e diz assim: eu faço em você. Eu faço em você. Jesus vai ser chamado, e nos permitindo Deus, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Pedro fala isso depois de curar o paralítico à porta do templo, de a pedra, a rocha que os edificadores rejeitaram. Por que Jesus foi rejeitado? Porque ele veio cumprir o que é nosso. Nós somos rejeitados. Ele passou por tudo que a gente passa. Então, não combina, não funciona, não vai dar certo essa desculpa de, não, é porque isso aqui é muito difícil. Jesus diz assim: passei por isso já por você. Tudo que a gente justifica que não vai mudar, não vai fazer, por qualquer motivo, Jesus diz: mentira, você não quer mudar, não quer fazer, porque não está crendo em mim, por causa do teu ego. Porque eu já passei por isso e pus isso na cruz em seu lugar. E volto a dizer, gente, eu estou dizendo que é fácil? Entrei anunciando, gente, sejam bem-vindos ao lugar mais fácil do mundo. Não, mas é o lugar garantido, a presença de Deus, a palavra de Deus. Uma pessoa que procura uma igreja em busca de facilidade, não procure uma igreja cristã séria, procure qualquer outra coisa. Toda igreja cristã, onde Cristo é o centro, e que é séria, vai nos tirar da zona de conforto. Porque Deus está sempre acreditando que há mais em nós a ser desenvolvido e explorado. É como aquele treinador que fica para o filho, ou para o seu atleta, o seu treinado: olha, eu vou te fazer gerar mais, eu vou te fazer crescer mais. Não dá para desenvolver mais, dá para mais, mas não, agora está bom, agora eu acostumei, eu estou confortável aqui. Não, é agora que eu vou mostrar o quanto você mudou, o quanto você cresceu. Nele não há injustiça. Pare de murmurar, em Deus não há injustiça. Ele é justo. Ele é uma rocha, a rocha da nossa salvação. Se ficar um pouquinho fora, não tem salvação garantida. Só nele. Não tem outro lugar para a gente estar. Agora, ele é reto, é justo, ele é a rocha. E nós, quem somos? Diz que, o verso 12, o justo é aquele que vai florescer como a palmeira e vai crescer como o cedro no Líbano. Quem é esse justo? Alguém aqui é bom bastante? Por si mesmo? Não, mas eu sou o justo. Aquele que foi e que é justificado pelo sangue de Jesus, derramado até a última gota na cruz. Justificado pela palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu creio em tudo que Deus fala a meu respeito. Mas alguém dá um glória a Deus. Então você é um justo, segundo a Bíblia. Justificado pela palavra. E qual é a visão de Deus para esse justo? Ele vai florescer como a palmeira. E vai crescer como cedro no Líbano. Ano de maturidade é ano de crescimento. Alguém aqui se interessa por crescer? Diga: eu quero crescer. Eu preciso crescer. Zé, entrega para a Cibele aquele negócio. Cibele, traz um negócio aqui para mim, por favor. Por que eu pedi para a Cibele? Vem aqui em cima, Cibele, por favor. Porque eu vou mostrar para vocês algo e vai ficar claro para vocês entenderem. Me entregue isso aqui, por favor. Muito obrigado. Fica aqui por enquanto, tá bom? Não sai não. Fica plantadinho aí. Pode vir um pouquinho mais para frente, sim. Cuidado para não cair, que a altura é grande para você. Perigoso. Irmãos, o cedro no Líbano, ele tem algumas características. O cedro chega a ser plantado a uma altitude, em relação ao nível do mar, tá? A uma altitude de 20.000 metros. O cedro, ele tem algumas características, deixa eu só colocar aqui e pegar aqui do lado. Tem algumas características que se destacam. Ele é uma referência no tocante à resistência e longevidade. Resistência e longevidade. Ele resiste firme e ele vive por muitos e muitos anos.
ele é usado inclusive na bandeira do seu povo. Não por acaso o cedro no Líbano. A Bíblia fala de algo que os homens vão olhar e dizer, poxa, é isso aí. O homem estuda, escolhe, vamos usar o cedro como referência, porque fala de força, fala de profundidade, fala de grandeza, fala de resistência e tal, e tal, e tal. E aí você vai ver, o cedro é citado na Bíblia mais de 100 vezes. Alguns estudiosos encontraram 103 vezes a citação do cedro como referência. Aqui, ele é citado para o justo. Só que o cedro tem algumas características especiais. Nos seus primeiros 3 anos de vida, o cedro cresce apenas 5 centímetros. Menos do que isso aqui. Isso aqui tem 7 centímetros quase. 3 anos, gente. 3 anos. Foi plantado, regado, cuidado para ninguém arrancar ali aquela sementinha, para não ser destruído. E em 3 anos, o máximo que ele atingiu foi isso aqui. Na sua fase adolescente, ele cresce 15 a 20 centímetros, e depois ele passa a crescer 2 centímetros por ano, aproximadamente. É um processo lento, mas verdadeiro, autêntico. Às vezes, nós trocamos qualidade por velocidade. Queremos rápido e não bom. Queremos rápido e não correto. Eu quero uma resposta rápida, e não é errado não. Deus tem falado muito comigo esses dias sobre agilidade em algumas coisas. Mas agilidade só é boa quando não compromete a essência. Agilidade é boa quando não compromete a estrutura. Anota isso. É bom que seja ágil. É bom que os processos na minha vida sejam acelerados, desde que não seja comprometida a estrutura e a essência. Se for comprometer a estrutura e a essência, então que seja mais pausado, mais lento, mais gradativo. Em 3 anos, quem plantou vai lá olhar, ano a ano, e no máximo vai ver ele menor que isso aqui um pouco. Isso é o que dá para ver. Isso é o que está acontecendo aos olhos de todo mundo. Então quem olha diz assim, isso aí não vai dar fruto, isso aí não vai crescer, isso aí não vai ser forte, isso aí nunca vai ser grande, isso aí nunca vai ser nada. Talvez é o que alguém já olhou para você e disse, mas se você está dentro da palavra, fica tranquilo, porque Deus disse que esse crescimento seria gradativo, mas valeria a pena. Enquanto ele cresce em 3 anos, apenas 5 centímetros, aproximadamente, para cima da terra, aos olhos de todo mundo, vem aqui pertinho agora, Sibeli, ele cresce 1,5 metro. Por isso que eu chamei a Sibeli aqui. Sibeli tem um pouquinho menos que 1,5 metro. Não, é 1,5 metro certinho, né? 1,49 o Gu me falou. 1,5 metro debaixo da terra. Vai chamar a Sibeli de mandioca, está crescendo debaixo da terra. Gente, perceba que em 3 anos, o que as pessoas viram foi isso aqui. Mas o que Deus fez foi isso aqui. Vou dizer de novo que o Gustavo não deu glória a Deus. Eu percebi uma crise no casamento. O cara que mais devia dizer, aleluia, glória a Deus, olha o que cresceu, é meu. Não quero ser minha contenda, só estou te abrindo os olhos. Você sabe que eu sou bacana. Em 3 anos, o que as pessoas viram foi isso aqui. O que Deus fez foi isso aqui. Isso é o que está acontecendo na minha e na tua vida, à medida que a gente persevera em fé. Ele chega a estar plantado em lugares, numa altitude, acima do nível do mar, até 2.000 metros. Acho que eu falei 20, é 2.000 metros, acima do nível do mar. Quando neva, ele chega a ficar coberto pela neve, mas você ainda vê. Algumas árvores praticamente desaparecem, mas ele você continua vendo, porque ele chega a atingir com bastante frequência, sem muita dificuldade. Agora vai empolgar. 50 e mais de 50 metros de altura. Mas os seus 3 primeiros anos, 5 centímetros. O que eu quero dizer para você? Não despreze o que está acontecendo na sua vida, mesmo que seja pouco e pareça pequeno. Isso é fundamental para uma grande obra que Deus tem a realizar e será completa para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Obrigado, Raiz, Deus te abençoe.
Melhor ser chamado raiz, né? Do que Nutelinha. Porque tem crente que é Nutella. Ai, eu magoei. Tem crente que fala assim, estou firme na rocha. Então, irmãos, a gente precisa visualizar, senão a gente não enxerga o que está acontecendo. O que isso significa? Para Deus, é mais importante investir pesado no início, na estrutura, na essência, naquilo que vai sustentar a grandeza do que Ele tem para fazer depois. Para Deus é mais importante fortalecer a nossa essência. Porque Ele já sabe a altura que Ele quer nos levar, Ele já sabe os níveis que Ele quer nos fazer atingir. Mas a pergunta é, nós estamos aprofundando as nossas raízes ou continuamos superficiais nas mesmas coisas? Pastor, eu gosto quando o senhor fala desse assunto. Quando fala desse, aí eu saio fora. Você não aprofunda a sua raiz. Eu deixo a palavra me moldar enquanto fala uma coisa que eu gosto. Quando fala uma coisa que eu não gosto, ou quando eu tenho os meus direitos e a minha justiça, desculpa, você ainda não ouviu a palavra. Deus não é injusto e Deus é reto. Se Ele está forçando eu e você a crescer para um lado que a gente não queria, significa que Ele quer nos manter mais estruturado, mais firmado, mais forte, porque Ele sabe o tamanho que Ele vai nos levar amanhã. Eu quero a minha família salva, mas não quero me converter. Eu quero prosperar, mas não quero ser fiel. Eu quero falar para muita gente, mas não aceito ouvir ninguém. Eu quero que as pessoas respeitem minha autoridade, mas eu não me sujeito à autoridade de ninguém. Quanta hipocrisia a gente vê de gente boa, mas que não percebe que está sendo hipócrita e que está pedindo o que não vai receber. Não vai receber. O primeiro processo de Deus, depois de plantar, é estabelecer raízes profundas. O cedro plantado, quando a sua raiz começa a crescer, nesses 3 anos que eu dei como exemplo, muitas vezes já encontrou algum pedaço mais duro, algum solo um pouco mais rochoso. E o que ele faz? O cedro, ele contorna a rocha. Eu já fiz esse comentário algumas semanas atrás, hoje eu vou ministrar um pouco mais sobre isso. Ele contorna a rocha e a abraça. Como assim? Ele contorna. Primeira coisa, aprenda a ser uma pessoa que é facilitadora da vida dos outros, não o que sempre está arrumando confusão. Aprenda a ser uma pessoa que contorna situações ruins e não a pessoa que... Não vou sair daqui. Não vou, não fizer do jeito que eu queria, não vou. Encontrei uma rocha, não vou. Não gostei do que eu vi, não vou. Até quando? Por isso que a estatura espiritual, emocional e de testemunho é mirrada. Porque é só encontrar dureza, é só encontrar obstáculo na vida, é a mesma coisa de sempre. Chega. Gente, essa mensagem está pronta há 3 semanas. Para alguém que já está preparando aí, que o diabo já está semeando no coração. Isso aí é indireto, isso aí é por causa de você. É por causa de você. Pode ter certeza. Também é por minha causa. Porque se a gente não precisava ouvir isso, não estava ministrando isso hoje aqui. Agora pode ter certeza que não é só por causa de você. Só por causa de você, Deus chamava a gente para um particular. É por causa de mais gente. Eu preciso ouvir isso. E eu ouvi umas 3 semanas atrás. Só não consegui pregar naquele dia porque eu tinha outra mensagem para falar. Quem lembra quando eu comecei, fiz alguns comentários do cedro sobre contornar a rocha, sobre tudo isso que eu estou falando hoje aqui. Chega de ser uma pessoa que primeiro obstáculo, primeira contrariedade, não vou mais. Ai, não faço. Ai, magoei. Ai, eu não concordo. Ei, sabia que quando você nasceu você não concordou em respirar? Você chorou porque não concordou, porque doeu. Nem por isso voltou para dentro do ventre, não tinha opção. Está na hora de amadurecer, entender que a vida não é tudo que eu concordo. A vida é o que Deus me colocou como carreira para correr, o propósito para viver. José, você vai ser grande. Ó, seus irmãos, seu pai, aí eles entendiam que era a mãe de José, quando falava lá o sol e a lua, mas na verdade era o faraó representando a lua. Isso aí é mensagem para outro dia. Porque a mãe de José, quando ele governou o Egito, já não estava viva. José, oi, você vai governar, que bacana, que benção, mas você vai passar por isso e isso. Não concordo, Deus, quero governar, mas não quero passar por isso aí. Não, meu irmão, Deus dá um sonho e fala, e aí, como é que vai ser, Deus? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Jesus foi claro em dizer, basta cada dia o seu. Jesus não podia dizer, basta cada dia o seu bem?
que ele vai dizer, basta cada dia o seu mal? Porque o bem a gente não tem dificuldade de receber. Receber o bem, glória a Deus. A nossa dificuldade é lidar com o mal. A nossa dificuldade é lidar com aquilo que nos contraria. A nossa dificuldade é lidar com aquilo que nós não concordamos. Mas, irmão, cristianismo é isso. Ele cresce, a gente diminui. Ele aparece e o nosso nome vai diminuindo. Daqui a pouco, alguém começa a ver uma mistura e vai dizer, não vejo mais o Rogério, eu vejo Jesus na vida do Rogério. Teve que encarar uma rocha. Teve que encarar um obstáculo, uma pedreira. Você tem duas opções: cresce e seja uma bênção, ou passe a sua vida sem ser notado, sem ter expressão positiva, sempre lembrado como aquele que não pode ver uma pedra no caminho, não pode ver uma pedra no caminho, não pode ver uma pedra no caminho. Tem gente que faz coleção de obstáculos. O que o cedro faz? Contorna. Eu preciso de solução. Eu estou focado na solução. Eu estou focado em sair dessa situação. Eu estou focado em ir adiante. Eu estou focado em ir além. Eu quero, eu vou. Mas uma coisa interessante que estudando eu fui ver, é que aquela raiz abraça aquela pedra. Para quê? Está carregando um fardo ruim? Não. Está carregando um testemunho, está carregando uma nova base. Isso são atualizações. Cada rocha que a gente supera, cada desafio que a gente supera, a gente precisa abraçar o quê? Não o problema, o testemunho. Eu já passei por isso e venci. O mesmo Deus que me fez vencer essa vai me fazer vencer a próxima. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Isso aqui é muito profundo. As lutas que nós estamos travando hoje devem ser guardadas por nós como testemunhos, para nos inspirar, encorajar a nossa fé e a fé de mais alguém. O que o cedro faz? Vou me agarrar aqui, porque se ventar forte, enquanto eu estou crescendo, eu tenho uma base. Enquanto estou crescendo, tem um outro lugar firme. Estou me atualizando. A vida do cristão verdadeiro sempre tem uma nova rocha. O que é isso? Quando Pedro falou, tu és Cristo, Jesus disse, sobre essa pedra, abraça essa revelação que a igreja cresce. Abraça a palavra que Deus te deu no dia difícil, porque, falar a verdade, nós ouvimos mais Deus nos dias difíceis. Aquela palavra que Deus nos deu no dia difícil é a estrutura que nós precisamos para crescer. Até vir a próxima, até o próximo desafio e uma nova palavra. Aí nós vamos abraçando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Veja que diz que ele é a rocha. Não estamos falando de abraçar a rocha como problema, mas a palavra que foi a orientação para suportar e superar aquela adversidade. Quem não carrega lembrança de boas saídas, boas soluções, boas palavras, bons escapes, boas orientações de Deus ao longo da caminhada, definha. Quando Jeremias diz em Lamentações 3, 21 e 22, e a gente ficou falando muito disso esse ano. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ou disso me recordarei em meu coração, por isso tenho esperança, é mais ou menos isso. Olha, eu tenho algumas rochas na minha vida, eu tenho algumas palavras, eu escolhi guardar o que me dá esperança, eu escolhi guardar a cada testemunho que eu vivi, não apenas os dos outros, mas os meus testemunhos em Deus. Quando você tiver que lidar com confronto, e ele veio de Deus, entenda que Deus está agora estabelecendo um novo nível para você a partir daquele crescimento. A partir daquilo. Enquanto Abraão ainda é Abraão e não tem filho, ele vive debaixo de uma promessa. Deus cuida, Deus abençoa, Deus prospera. Mas depois que ele gera Ismael, agora deu um problema. Por quê? Porque ele abraçou uma rocha que Deus não mandou. Confusão na casa dele. Aí ele volta para o projeto inicial. Ele volta. Depois de um período de silêncio de Deus, ele ouve Deus e gera o Isaac. A partir de Isaac, a vida de Abraão tem um novo início, um novo time. Irmão, se a gente for pegar aqui vários personagens da Bíblia, a gente vai ver que a vida deles é marcada por períodos. Quando houve isso, quando houve aquilo. Imagina o Pedro. Quando Jesus olha para ele e diz, quando Pedro diz, tu és o Cristo. E Jesus diz, você é Pedro, você sobre essa revelação, sobre essa palavra, sobre essa rocha, edificaria a minha igreja. Parabéns, Pedro. Mas o mesmo Jesus também falou para Pedro, para trás de mim? Imagina se o Pedro ficar magoado e para no para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Não edifica nada na vida dele. Vá adiante.
Continue, o processo está acontecendo. O cedro no Líbano cresce, mas não queima etapas e nem processos. Um dia de cada vez, um tempo de cada vez. Por que Deus está insistindo nisso aqui comigo? Ele sabe, eu não. Tenha certeza que está plantado no lugar certo. Porque está dizendo sobre onde está plantado. Tenha certeza que está plantado numa palavra que Deus deu. E que vai crescer, mas vai crescer por etapas, sem queimar os processos. Quem entende, concorda, dá um glória a Deus. Não adianta crescer por fora, se não tiver crescido por dentro. Se não tiver fortalecida a estrutura interna, vai cair. Pastor, e quando vem esse obstáculo, esse desafio, essa rocha? Hebreus 10, olha lá. Hebreus capítulo 10. Hoje é dia de maturidade aqui, hoje é dia de crescimento aqui. Abrace Jesus, não rejeite sua fé, amém? Hebreus 10, verso 35. Está escrito assim: não rejeiteis, pois a vossa o quê? Confiança, que tem grande e avultado galardão. Não pare por qualquer motivo. Persevere. Seja sábio, seja criativo. Até a raiz de uma árvore é mais criativa que muito homem. Quando ela vê uma rocha, a raiz daquela árvore diz assim: vamos contornar e vamos continuar nossa caminhada, porque a gente quer crescer. Então vamos contornar, não para aí não. Não para aí não. Aí a árvore, imagina lá do lado de fora, a árvore diz assim: eu estou tão pequenininha aqui fora, ninguém nem nota, eu sou tão frágil aqui fora. A raiz lá dentro diz assim: fica tranquilo, eu estou travando umas batalhas aqui que ninguém está vendo. Irmão, eu acho que alguém aqui já vai entender que isso é o retrato da tua vida e da minha vida. Eu estou travando as batalhas que ninguém está vendo, mas eu estou sendo criativo. Ao invés de parar e fazer beicinho, eu estou contornando situações dentro da palavra. Não estou queimando o processo. Eu não estou saindo do caminho. Eu estou procurando alternativas. Como crescer, Deus? Como amadurecer? O que o Senhor quer de mim? Por que essa rocha aqui? O Senhor me plantou aqui. Por que esse desafio agora? Irmãos, eu estou partindo tudo de princípios que as lutas que eu estou dando como exemplo aqui não são fruto de rebeldia nossa. Porque aí já é outra coisa. Aí precisa arrancar a semente podre e plantar uma semente boa. Quem está vivendo colheita de desobediência, rebeldia, falsidade, engano, mágoa, qualquer coisa, primeira coisa precisa arrancar isso aí. Pregamos domingo sobre isso. Seja profeta para arrancar e para derrubar. Não só para edificar. Arranca da tua vida o que não presta. Domingo muitos tomaram essa decisão. Outros estão procrastinando como fizeram talvez a vida inteira. Em João 15, a Bíblia diz que Jesus poda o ramo que está nele. Para fazer o quê? Para o quê? Alguém sabe? Alguém lembra? Crescer e dar mais fruto. Mas o mesmo Jesus disse que toda árvore que o Pai não plantou vai ser podada, vai ser arrancada. Pastor, eu vou mudar essas coisas aos poucos. Não vai. Você só está podando para essa coisa ficar maior e mais forte na tua vida. Acorda. Tem coisa que ou arranca de uma vez da vida ou vai continuar te destruindo. Gente, isso é muito forte, muito sério. Não é aos poucos, é de uma vez. Tem coisa que ou arranca de uma vez. Ai, eu falo, Jeová. Vou tentar ser gentil com o cara safado. Ou com a mulher também. Que conhece a palavra, está dentro ouvindo a palavra e está vivendo um caso fora do seu casamento. Isso é safadeza. Isso, o destino é inferno. Não vai ter um inferno mais frio para quem está vivendo nisso, mas estava dentro da igreja. É inferno. Não, pastor, é inferno. Pastores precisam continuar pregando que o salário do pecado é a morte. Pastor, mas eu vim disso. Você veio disso, glória a Deus que você veio. Não está mais. Eu estou falando sobre estar no pecado. Não, pastor, rejeitei. Acabou. Chega, arranquei. Aí o cara fica assim: não, eu vou terminar. Eu vou marcar com aquela pessoa que eu estou tendo um caso. Eu vou marcar essa semana, eu vou sentar com ela, tomar um café, agradecer por todo o serviço prestado. Miserável. Ou você arranca isso da tua vida, ou isso arranca você do reino do céu. Já está arrancando. Isso não se poda. Isso se arranca. Arranca.
ou arranca, ou isso arranca o teu lugar no reino dos céus. Tem sentimentos, tem atitudes, tem liberações do perdão, por exemplo. Ou a gente faz de uma vez, ou aquilo vai continuar nos destruindo. Podar não resolve. Tem alianças, amizades. O Espírito Santo fala o que Ele quiser através da minha vida. Senhor, não me deixa atrapalhar, eu quero ser genuíno do Senhor aqui. Tem amizades que ou você encerra. Eu não estou falando de não respeitar a pessoa. Eu estou falando de encerrar aquela coisa de troca de informações, um alimentando o outro, um ajudando. Ou encerra, ou isso vai destruir teu casamento e a tua família. Porque toda vez que assenta a mesa junto, fica ouvindo murmuração. Irmãos, o que eu ouço de gente dizendo, pastor, não adianta, a gente é cabeça dura, a gente pensa que não contamina, mas eu já caí nessa, contamina a gente sim. Ficar no meio de gente que está rebelde, está do contra, está não sei o quê, destrói a gente sim. Mas tem gente que está disposta a pagar o preço, perder filho, perder casamento, perder família, perder sonho, perder ministério, perder tudo. Tem coisa que tem que arrancar. Árvore que Deus não plantou, Jesus diz arranca. Árvore que Ele plantou e está com dificuldade de crescer, Ele poda. Árvore que está crescendo, Ele poda também. Para quê? Ele limpa, para dar mais fruto ainda. Irmãos, nós precisamos verificar a nossa vida. O que precisa ser arrancado e o que precisa ser só podado. Tem coisa que eu arranca de uma vez, ou não espere crescimento na vida. E tem coisa que você vai podando. E você vai crescendo. Quem está entendendo que Deus está falando com a gente hoje aqui? É hora de decisão. É hora de posicionamento. Mais do que nunca é tempo de maturidade. Hoje na oração das 5 que eu agradeci a Deus. Falei, Deus, me dá inspiração sobre qual vai ser o tema nosso, o grande tema de oração para o ano que vem. Porque o desse ano foi muito perfeito. Lidar e viver tudo que a gente está vivendo é maturidade mesmo, não tem outra coisa. Precisa amadurecer para suportar, precisa amadurecer para renunciar, precisa amadurecer para deixar o nosso eu, precisa amadurecer para criar expectativas e ver que elas não são atendidas ou supridas no nosso tempo. E é disso que trata Hebreus 10. Não rejeite sua confiança, Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas nem sempre é no tempo que a gente acha que vai ser. Pode ser mais rápido ou pode demorar mais, mas se Ele prometeu, Ele vai honrar a palavra dEle. A pergunta é, nós honramos a nossa? Ele honra dEle. Deus não tem dificuldade em honrar a sua palavra. Ele honra. Não rejeite sua confiança. Não rejeite. Rejeite a semente que não foi Deus que plantou na tua vida. Rejeite um comportamento que não foi Deus que plantou na tua vida. O bicho que quis entrar para destruir a árvore. Rejeite. A praga que entrou. Isso não se poda. Isso não se limpa. Isso arranca fora. A semente de Deus a gente conserva. Amém? Verso 36. Porque necessitais do quê? De paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não, enquanto isso aqui não mudar, eu não faço. Desculpa, você não entendeu nada da Bíblia. Primeiro a gente faz o que Deus mandou, depois Deus cumpre a promessa que Ele nos fez, porque a parte dele Ele honra, nós é que temos dificuldade. Paciência, e honra o que Deus está falando. Paciência e continua, paciência e vai adiante. A promessa vai ser alcançada. Eu creio, irmãos, que tem promessa de Deus que é para o ano de 2020 e que parecia que jamais iria se cumprir, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Eu estou para dar um testemunho dentre tantos sobre isso. Algo que eu pus no meu projeto de vida 2020 e, para ser sincero, nem lembrava. De repente a bênção veio e me alcançou. Falei, Deus, mas eu não estava... Deus, mas não é hora disso. Aí Deus falou comigo, quem falou que não é hora? Eu falei, por causa do momento. Ele falou, você vive pelo momento ou por mim? Vive pelo Senhor. Então é hora de eu te abençoar com isso aqui. Eu recebo. Por esses dias eu vou contar um testemunho para vocês. Deixa eu só concretizar, eu vou contar um testemunho para vocês. Pastor também pode contar testemunho? Glória a Deus. Pode não, deve, né? Ser abençoado. Algo que eu já não esperava. Mas eu estou vivendo por princípio. E quando a gente vive por princípio, é o que Deuteronômio diz, 28. Ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e nos alcançarão. Às vezes a gente nem lembra, mas a bênção está chegando. Sabe aquela coisa que você adquiriu e você comprou pela internet, é de outro país? Esse tempo atrás eu comprei. E depois fiquei num medo, falei, meu Deus, será que eu caí num golpe? Eu vi um pendrive lá de 1 tera. E estava num preço bom. Aí aquilo lá já coçou as lombrigas. Falei, nossa, eu vou comprar um desses para mim, uma pastora, poder levar os vídeos, arquivos, entrar num lugar e tal. E vou comprar. E comprei. Vi primeiro a referência de quem estava vendendo, da empresa. Parecia idônea.
Não é loja física, é só virtual. Então, você só vai pelo que parece, fiz a pesquisa. E comprei, falei, vou dar um para o Gu, porque o Gu nos ajuda tanto aqui, eu vou dar um para ele. Desse aí, ele vai para lá, vem para cá, vai para lá, para cá, até que... Eu falei, e aí? Aí, irmãos, deu uma semana ou 2 semanas depois, fica aparecendo lá na rede social propaganda. Depois você pesquisa uma vez, toda hora fica aparecendo, né? O celular ouve até o que você fala, viu? Fala bobagem, aparece lá bobagem oferecendo você. Isso não é brincadeira, não. Você vai pesquisar depois, que eu não vou explicar agora, não. Aí o que acontece? Aí começou a aparecer gente assim. Os bestas caíram no golpe. Imagina isso. Nossa, irmão, começou a dar um gelo na alma. Eu falei, eu sou ainda, do jeito que eu sou intenso, já comprei logo 3, eu nem para comprar um de cada vez. E vinha de outro país. Eu falei, não, mas eu recebi o e-mail da empresa com código de rastreamento. Aí eu peguei o código, cliquei, irmão. Disse que não existia. Eu falei, nossa, lascou grande. Aí eu via lá, gente falando, comprei e não chegou, não recebi. Mas a empresa, deu umas 2 semanas, mandou outro e-mail para mim, do nada. Fique tranquilo, talvez você esteja preocupado porque não chegou, nosso produto é importado. E com esse atual cenário, e as coisas são verificadas, e demora mais para sair de onde está, e vai passar para não sei aonde, e tal, dando uma satisfação. Aquilo me deu alegria, mas eu fiquei igual Abraão, crendo contra a esperança. Irmãos, quando foi esses dias, chegamos de Manaus, chegamos de viagem, aí eu falei assim, vou ver aquela empresa sem vergonha, já vou fazer um comentário lá, vou rasgar eles na internet. Já tinha mais de mês, tinha comprado bem mais. Aí fui olhar o e-mail, parabéns, você recebeu o seu produto. Falei, recebi nada. Aí eu falei assim, deixa eu olhar aqui o código de rastreamento. Coloquei ele, joguei no coisa do correio, estava lá. No e-mail eles avisaram isso aí, é que você fica tão assim que a gente fica meio cego. Estava escrito, no começo você não vai ver esse código, porque ele ainda está fora do país. É só depois que ele entrar no país é que esse código vai dar validade. Aí apareceu todo o percurso dele, bonitinho, e disse que foi entregue 1 dia antes de eu chegar de viagem, entregou em casa. Rogerinho, desce para a portaria, corre buscar um negócio lá. O que é, pai? É a minha resposta. Aí peguei lá o produto, bonitinho. Falei, agora vamos ver. Falei, aí vem outro medo. Eu comprei um pendrive chaveiro que diz que é 1 tera. E todo mundo, você é doideiro, não comporta. Eu falei assim, agora. Aí o Gu foi lá em casa e falei, Gu. Aí ele foi mandando para mim, pastor, realmente, ele aqui tem 1 giga. Eu falei, você me mata, filho do coração. Ele errou, em vez de escrever 1 tera, ele pôs 1 giga. Tem quanto já lá, Gu, que você pôs? E está com espaço livre. E ele apareceu lá, 980, para não falar que é 1 tera, está escrito 989 giga. Tá bom, eu perdoo esses 11. Gente, ficar esperando algo não é fácil. Porque no decorrer da caminhada, alguma coisa vai acontecer que vai nos distrair, que vai nos chatear, que vai nos decepcionar, que vai gerar em nós um mal-estar e a gente fica inseguro. Agora imagina, se eu pego e mando um e-mail lá para a empresa, ou faço cancelamento, e entro com o negócio do cartão de crédito, olha, eu quero ressarcimento, e faço o maior rebuliço, alvoroço, e o meu equipamentozinho está viajando para chegar até mim. Tem gente fazendo isso com o agir de Deus na sua vida. Fica cheio de frescura, e Deus dizendo assim, volta para a origem aberta desse aí, porque continua xarope, até amadurecer. Irmãos, essa pode não ser a mensagem mais gostosa de ouvir, mas é a mensagem que vai funcionar na nossa vida. Lembra do meu pendrive que demorou uns 2 meses para chegar? 2 meses. Ou mais. Aí essas coisas eu não falo muito pastor, eu gosto de contar só vitória para ela. As lutas eu vou segurando o máximo que eu consigo. Porque ela fala assim, aí ó, gastou e nem sabe. E eu fiquei, Deus, me honra, senão eu vou passar 2 vergonhas, 1 decepção e 1 prejuízo. 1 vergonha sozinho, 1 vergonha diante dela e o prejuízo e decepção. Irmãos, não é por acaso que Deus está colocando tudo isso aqui hoje para a gente. Tem gente que a coisa começou a caminhar, mas a pessoa travou no meio do caminho. E ou você desperta a tempo, ou você vai ter que voltar e começar o processo tudo de novo. E não adianta achar ruim. Escolhe o que você vai fazer com essa rocha. Escolhe o que você vai fazer com a rocha que é Jesus, que nos confronta, mas que nos serve de base. Eu escolho que esse desafio, que essa palavra eu vou agarrar e vou me firmar nela e vou começar a construir uma nova etapa, vou me aprofundar mais. A partir daqui, cada nova revelação de Deus é um novo nível, e você agora diz assim, agora eu estou partindo, já não é daquele primeiro momento, estou partindo daqui, agora estou partindo daqui, agora estou partindo para aqui. Irmãos, Deus vai falando conosco ao longo da caminhada justamente para isso, para nos dar novas bases e alicerces sólidos, fortes, para que a gente continue confiando nele. Vai acontecer, mas é no tempo de Deus, tem que ter paciência.
Verso 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não o quê? Agora, quem é essa rocha? Já lemos que é Jesus. Olha Mateus capítulo 7. Mateus 7. Essa rocha é Jesus, é. E qual o conselho de Deus para nós sobre essa rocha? Lembra que lá no Salmo 92, diz que ele é a rocha da nossa salvação. Alguém lembra disso aí? Diga amém. Ele é a rocha da nossa salvação. O cedro plantado lá no Líbano, o cedro, quando ele vai aprofundando sua raiz, encontra a rocha, não rejeita. Ele abraça, ele contorna, abraça, dá uma volta e continua. Por quê? Porque quando vier o vento, ele não está só na terra, ele está firmado na rocha. Irmãos, antes de eu ler aqui, pensa nisso. Ele aprofundou, encontrou uma rocha, ele contorna. Eu já dei meia volta no problema, agora eu vou agarrar esse testemunho, eu vou agarrar a palavra que eu recebi aqui e vou continuar crescendo. Por quê? Porque quando vier o vendaval, eu estou firme no que Deus já está fazendo na minha vida ao longo da caminhada. Quem não se agarra nas palavras que Deus deu, qualquer vento derruba, é frágil, como o texto que a gente vai ler agora. Partindo desse princípio, a gente vai pedir, Deus, envia bastante rocha. Amém. Lembra que rocha é Jesus, é a palavra. Envia, mesmo que ela seja dura, porque eu vou me agarrar nela e vou crescer. O que vai me impedir de cair, o que vai me impedir de ser derrubado é justamente estar agarrado nessa rocha, amém? Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem o quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre a... Eu vou viver novos níveis sobre a rocha. E toda vez que no meio do caminho encontrar a rocha, eu contorno, me aprofundo nela, agarro e vou expandir, vou continuar crescendo. Não olhe para a rocha como um bloqueio, olhe para a rocha como um lugar sólido, firme, para você não cair no dia difícil. Algumas vezes eu tive que sentar com pessoas, o tipo de sentada que eu não gosto, mas que faz parte. Acho que daqui da igreja, a pessoa mais antiga, e antiga não estou falando de idade, estou falando de um período que falou isso comigo, foi a irmã Cida. A irmã Cida, há uns 10 anos atrás mais ou menos, ou 11, sentou comigo com a pastora e disse, pastor, uma obreira dedicada, serva de Deus, uma família preciosa, ela e irmão Marcos, pastor, eu vou sair da igreja. E ela estava feliz, radiante. Pastor, graças a Deus, eu vou sair da igreja. Eu vou para outra igreja, não aguento mais esse lugar. Mentira, brincadeira. Ela falou comigo chorando. Pastor, eu não queria sair. Mas meus pais vieram do interior para cá. E o senhor acompanhou o processo, a gente queria ganhar meus pais para Jesus. E eles viram uma determinada igreja e quiseram ir para lá. Aqui, uma igreja cristã. E eu já vinha acompanhando o processo dela, eu e a pastora. Ó, pastora, às vezes domingo de manhã eu vou vir para o culto aqui e à noite eu vou acompanhar meus pais lá. Às vezes eu vou revezar e tal, e nós vamos... Ia lá, e levava. Ia. Chegou um tempo que ela disse, pastor, olha, algumas circunstâncias aconteceram e eu vou precisar ficar lá. Eu olhei para ela e falei, irmã Cida, eu não fico feliz pelo fato da senhora estar saindo, mas eu fico feliz porque a motivação é boa. Vai ganhar sua família, vai ganhar seus pais. Lute por eles, ame a vida deles. Eu falei assim para ela, lembra até hoje. Deus sabe o que faz e de repente isso é um período, eles vão se firmar e mais à frente a gente volta a estar junto. Mal sabíamos nós. A grandeza do plano de Deus para nós, alguns anos depois, está aí, irmã Cida, irmão Marcos, com a sua família. Na época saíram só eles. A Carol continuou. A Ju continuou. Depois de um tempo, voltaram. Mas toda pessoa que vem falar comigo, pastor, eu vou sair da igreja, estou mudando de ministério. Eu faço uma pergunta. Qual é a palavra que Deus te deu para você ir para outro ministério? Quando a pessoa diz para mim, não tem nenhuma palavra. Eu falo, então, você deveria buscar uma palavra. Porque dias difíceis virão.
E o que vai te sustentar é ter uma palavra de Deus. Dias difíceis virão, você fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Eles virão. Tempestade vem para todo mundo, amém? A diferença é que quem está na palavra tem firmeza. Quem não está, desespero. Aí eu me lembro da Sandrinha e o Zé Paulo. No nosso processo de transição, Sandrinha e o Zé Paulo continuaram sendo nossos amigos, mesmo não estando congregando com a gente. Até um dia que eles pediram para conversar com a gente. E a Sandrinha falou assim: Deus me deu uma palavra. E agora nós vamos estar juntos. O que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos ter essas rochas, essas revelações de Cristo. Foi o que Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre essa palavra, sobre essa revelação, sobre esse entendimento, sobre essa direção, eu vou edificar minha igreja. Quando o inferno soprar contra a minha igreja, não vai prevalecer. Quando o inferno investir contra a minha igreja, não vai prevalecer. Por quê? A minha igreja está sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Jesus. Que assim seja no nosso casamento, que assim seja na nossa saúde, que assim seja na nossa estrutura emocional, espiritual, ministerial, familiar, financeira, que assim seja em tudo na nossa vida. Gente que se move por emoções, morre emocionado, sem viver a realização da sua vida. E como tem gente inconstante, gente chega, pastor, pastor, e depois some, nem fala nada. Guiado por emoções. Gente guiado pela palavra. É maduro na fé. Não vive remoendo. Não, estou crescendo, estou aprendendo, estou avançando. Olha a sequência aí. Versículo 25. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Raiz enjoada. Quem não decide ser como cedro no Líbano, quando encontra a primeira rocha, para ali, faz beicinho, e no primeiro vendaval cai. Não cresce 5 centímetros, não sai do lugar. Por isso que tem gente que toda hora está começando, e nunca termina nada. Nunca cresce em nada, nunca dá resultado em nada. A pessoa faz 10 coisas e não faz nenhuma. O que você faz tudo? O que você faz bem feito? Nada. O que você faz tudo? Em que você é conhecido? Em nada. Porque não pega algo para fazer de verdade. Eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho capacidade. Às vezes eu oro e falo: Deus, eu quero empreender também, eu quero fazer algumas coisas, mas eu quero fazer algo, como tenho orado, que não me atrapalhe de viver o propósito principal do Senhor para a minha vida, que é servir o Senhor e a tua igreja. Deus sabe o quanto eu me bloqueio, o quanto eu renuncio a mim mesmo para estar servindo a Ele e a vocês. Mas eu vou pedindo para Ele: Senhor, se tiver oportunidades que não me atrapalhem, mas se for atrapalhar, eu não quero. Eu não posso rejeitar o propósito para o qual eu fui criado. Quem entende isso? 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, o que acha bonito, emociona, chora. Hoje no tempo virtual aí em casa comenta, dá um print, reposta, escreve lá culto glorioso, Deus não sei o quê. Qual que é o título da mensagem? Abraça Jesus, não rejeite sua fé, e coloca lá. Mas menos de 15 minutos depois já está largando Jesus e rejeitando a fé. Ouviu, mas não pratica, não muda. E aquele que ouve essas minhas palavras não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. É mais fácil. Eu quero naquilo que é fácil. Isso eu não gostei. Isso eu não gostei. Desculpa, você está procurando areia para a tua vida. Você está procurando facilidade. Deus está nos chamando para firmeza. Deus está nos chamando para solidez. Deus está chamando para construir árvores de mais de 50 metros de altura. Todo mundo vê. Vem a neve, não te esconde. O tempo do frio não te esconde. O tempo de dificuldade e tempestade não te esconde. Porque você foi edificado em Cristo numa rocha. Você está acima. Desceu a chuva, correram rios. Só para quem edificou na areia, que desce a chuva e corre em rios. Assopraram ventos, combateram contra aquela casa. É só para quem é construído na rocha ou na areia? Para quem? Para os dois. A gente precisa parar de achar que a nossa vida é a mais difícil do mundo. Tem alguém com mais problema que você e que eu, e tem gente com menos. Como em algum momento a gente está com menos problema que a pessoa, e tem hora que a gente está com mais. É a vida. Eclesiastes diz que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto. Mas Malaquias 3,18 diz que Ele vai mostrar a diferença entre um e outro.
Perceba que a diferença não é o clima, não é a ausência de lutas, é o que acontece depois da tempestade. Uma é só os escombros, a outra é refúgio, a outra é inspiração, a outra é modelo, a outra é exemplo. Que essa seja a minha e a sua vida. Que depois de passar a pandemia, as pessoas que olharem para nós não vejam escombros, mas vejam referência. Que depois de passar essa tempestade que você está enfrentando, no casamento, na saúde, nas finanças, no ministério, nas emoções, em qualquer área, as pessoas vejam referência, firmeza, lugar de refúgio e não escombros. Porque o que tiver que derrubar da minha vida, eu faço igual o cedro, eu derrubo aos pés de Cristo, eu coloco diante dele. O que eu preciso arrancar é entre eu e Deus. Eu não faço propaganda do mal que me fizeram. Tem gente que ama fazer propaganda da flecha que o atingiu. Tem gente que se tomar um tiro, mas no nome de Jesus não vai acontecer com ninguém aqui. Espera um pouquinho, deixa eu tirar uma selfie e tira a foto do cara que atirou, que eu vou colocar aqui um depoimento. Difícil a vida hoje em dia, o povo dá tiro na gente. Posta aí. Até quando? Vamos ser agentes de propaganda do inferno. O que a gente tem que postar é: eu tenho sobrevivido, Deus tem me fortalecido, a tempestade vai passar e eu estou com Jesus até o fim dela. Ou mudamos a nossa mentalidade e amadurecemos, ou não podemos reclamar de viver sempre diante dos mesmos obstáculos e desafios, sempre os mesmos. Por quê? Porque toda vez que vier aquela rocha, volta. Aí imagina, a raiz desceu, encontrou a rocha, volta para cima da terra e diz: não vou também. Não. Eu sou a casa na rocha. Preciso investir mais. Dá mais trabalho. É mais difícil. Faz mais sujeira. Faz mais bagunça. Mas todo mundo que estiver ali dentro está seguro. Irmãos, esse é o tempo de Deus para nós. Plantarmos nossas raízes, nossa estrutura na rocha. Plantar tudo em Jesus. Confiar nele. Como eu já citei, e não vou ler para não estender, em Atos 4, do 8 ao 12, você vai ver Pedro respondendo. Pedro e João curaram. É lindo, gente, a gente lê Atos 3, mas a gente não lê o 4. Por quê? Porque o gostoso para a gente é Pedro com João olhar para o paralítico, a porta do templo, a porta formosa, dizer: em nome de Jesus, não tenho prata nem ouro, mas o que tem te dou, em nome de Jesus, levanta aí, anda. O paralítico que era coxo desde o ventre da mãe, levanta. Tem uma mensagem maravilhosa no YouTube, nosso canal, o título é Minha Vida Vai Funcionar. Eu não tinha feito propaganda de nenhuma mensagem do YouTube, hoje não pode faltar, né, gente? Eu tenho que fazer o merchan das nossas mensagens. E quem não dá moral para a nossa mensagem no YouTube, você está perdendo, porque Deus tem nos dado pérolas preciosas. Todo mundo vê aquele homem entrar no templo, saltando, louvando a Deus, e aquele milagre maravilhoso. Mas a gente esquece de ler que na sequência o Pedro e o João são presos por causa disso. Porque é bonitinho contar o milagre, o difícil é contar o que aconteceu com quem foi instrumento de Deus, só tomou pancada. Aí Pedro vai explicar: olha, nós estamos aqui falando de Jesus para eles, porque foi em nome de Jesus que aquele homem levantou. Aí os principais invejosos, os religiosos, os grupinhos, porque, irmãos, o que tem de grupinho que se junta é só para desgraça, só para destruição, só para fofoca, só para dizer, me desculpa, vou ser muito franco. Se você faz parte de um grupo que precisa defender contra alguém, esse grupo não é de Deus. Como assim, pastor? Não entendi. A gente se reuniu a pastor Gustavo e a Cibele. É porque o Tiago, não sei o quê. Essa comunhão não é de Deus, é das trevas. Quando é de Deus, a gente está edificando. Não, pastor, eu só comento ali, sabe? É um desabafo. Não, desabafo não, eu conserto a vida. A Bíblia não diz que a gente Deus vai nos justificar por desabafos. Diz que nós seremos justificados por fé. Eu preciso consertar com o Tiago e não falar do Tiago. Rocha. A mensagem de hoje é abraçar Jesus e não rejeitar a fé. Rocha. É duro, pastor, essa mensagem é bruta. É bruta. Porque é para crente de verdade. Hoje veio quem precisava vir.
É para crescer, irmãos. Lembra, quando começar a doer muito, ai pastor, não estou aguentando, lembra dos 50 metros. Lembra dos 50 metros. Irmãos, tem uma historinha que de criança a gente ouvia, João e o pé de... Todo mundo queria ter o pé de feijão do João. E por que não outro? Porque só o pé de feijão do João crescia até o céu. Pé de feijão que só cresce no potinho da noninha, ninguém quer ser. Mas o pé de feijão que vai até o céu e tem potinho de ouro, todo mundo quer. Pastor, o que você tem a ver? Se eu viajou agora, não viajei não. É só para a gente lembrar. Eu preciso ser referência naquilo que Deus me criou para ser. Eu não estou falando sobre ser melhor que os outros, sobre ser mais que os outros, ou me comparar com os outros. Não, naquilo que Deus me criou para ser, me formou para ser. Eu preciso ser referência. As pessoas precisam olhar e dizer, ali tem firmeza, ali cresceu, ali aprofundou, ali é de verdade. Perceba. Nós precisamos, como Pedro e João, quando falam de Jesus, vão prender eles. Aí o Pedro vai dizer assim, ó, a pedra, a rocha que os edificadores rejeitaram, veio ser a principal e a profecia se cumprindo. Jesus é essa pedra. Vocês rejeitaram, vocês prenderam, vocês crucificaram, vocês mataram, mas ele venceu. Pode tentar prender a rocha, mas ela é livre. Ela é livre. Vocês rejeitaram, mas ela não deixou de ser rocha. Não é porque eu rejeito uma palavra de Deus que ela deixa de ser verdade para a minha vida, ela continua. Eu não creio nesse negócio de inferno. Fica tranquilo, não precisa de fé para entrar no inferno. No inferno entra sem fé. Fé é para entrar no céu. Eu não creio que quem não perdoa pode perder a salvação. Fica tranquilo, mais uma que eu vou dizer. Não precisa ter fé ou não na palavra para ir para o inferno. Eu não creio assim, direito nosso. Mas se está escrito o que Deus falou, Ele vai cumprir. As nossas obras vão passar no fogo, o juízo vai acontecer. E o que Deus deixou escrito é verdade. A gente crendo ou não, a palavra de Deus é verdade imutável. Não muda. Nós precisamos ser mudados por ela. Pedro e João vão dar esse discurso. A pedra que os nossos edificadores rejeitaram é a principal. Nós precisamos dele. Não há salvação em nenhum outro, Pedro fala. Sendo perseguido, sendo preso, Pedro ainda vai pregar a salvação. Pedro não vira e fala assim, nem vou falar com esses miseráveis. Não me perseguiram, estão fazendo mal para mim, quero que vão para o inferno. Não quero saber, não. Ele é testemunha de Cristo onde ele estiver. Paulo passa mais tempo pregando e nos escrevendo, porque nós somos a igreja, de dentro de uma prisão do que em liberdade. Para de reclamar da sua vida e usa os desafios que Deus está permitindo você encarar como uma forma de testemunhar sua fé em Jesus. Essa é boa para anotar. Para de reclamar do desafio, decepção, abandono. Eu também reclamo. Mas chega. E vamos usar isso para mostrar, manifestar a nossa fé em Jesus. 27 diz que foi grande a queda da casa que foi construída na areia. Quem nós queremos ser? Vamos finalizar em Hebreus 10? A gente já falou de Hebreus 10, mas eu quero finalizar lá com você, para a gente poder orar. Deus está falando com alguém hoje aqui? Abrace Jesus, abrace essa rocha, abrace essa palavra. Hebreus 10, verso 35, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Rejeita o pecado, rejeita a aliança maligna, mas não rejeita a palavra. Tem gente que se aborrece, tem gente que para de falar comigo porque eu falo as verdades. Mas eu prefiro falar a verdade para você, e você parar de falar comigo, e depois de um tempo, às vezes vi como alguns vêm, pastor, o senhor tinha razão. Não por causa do ego, mas por causa do resultado, do fruto. Que fruto? Fruto de salvação, fruto de esperança. Irmãos, Deus sabe o quanto me dói. Esses dias eu falando com uma pessoa, atendendo uma pessoa, eu estava extremamente cansado, mas pensa, cansado. Mas eu sabia que aquela pessoa precisava de um atendimento, fiquei até madrugada, quase amanheceu o dia, atendendo. A pessoa deu crédito? Aparentemente não, parece que não deu a mínima. Começou ainda a fugir, mas na hora, não pastor, verdade, eu orei, abraçou. E depois fugiu de mim. Fico triste, porque a gente ama e quer ver todo mundo bem. Mas eu preciso fazer minha parte. Irmãos, Deus sabe quantas vezes eu recebo uma notícia. Esses dias a pastora estava comigo. Fui comer num lugar bacana, que eu estava com vontade de comer lá, fazia tempo. Foi lá em Manaus. Coisa que não come aqui, lá um peixe. Pedi, recebi a notícia, perdi a fome. Comi empurrado.
Pode não parecer, mas tem gente que se ama e se importa com você. Jesus sempre vai levantar alguém para lutar por mim e por você. Alguém que nos ama e quer nos ver bem, quer nos ver na palavra. Para de reclamar, mendigar. Tem alguém que te ama e você nem sabe. Seja grato. Estava falando com alguns irmãos esses dias atrás. A igreja às vezes fica bloqueada no crescimento porque a gente tem que ficar lidando com criancice dentro da igreja, ao invés de cuidar de quem está chegando. Ai, por que o Gustavo e a Cibele sentaram aqui no meio e não sentou aqui no meio o Antônio e a Cláudia? Ah, pastor, o Antônio e a Cláudia estão chateados. O que foi, irmão? O Gustavo e a Cibele moram em Alumínio, vieram sentar aqui. E nós estamos na igreja, moramos em São Bernardo e sentamos lá no fundo. Aí o pastor, em vez de atender alguém novo, alguém que está morrendo, alguém que está se destruindo, vai lá apagar incêndio, que eles inventaram de criar. Vamos rever nosso cristianismo. Vamos construir na rocha. Vamos construir na rocha. Não vou ficar pedindo desculpa aqui não, porque aqui, Igreja Família de Cristo, quem conhece sabe como que é o negócio. Aqui nós vamos na linha da verdade. E por isso você está aqui dentro, porque você quer a verdade. Chega. Vamos amadurecer, vamos nos alegrar pela conquista do nosso irmão. Vamos nos alegrar, a outra árvore cresceu mais rápido, em vez de ficar com inveja dela e eu sou pequenininho. Ai, que droga, não sei o que, igual a Cibele. O outro é grande, eu sou pequena. Não, em alguma coisa vai servir. Eu fui exemplo na mensagem, ele não. Pronto, acabou. Imagina, o irmão Amaro, não chamei ele para dar testemunho hoje, para ser exemplo na minha mensagem. Não combina, ele não tem 1,5 m, ele tem quase 2. A Cibele foi exemplo. Aí a Cibele hoje no final do culto vai falar assim, tá vendo, o pastor chamou eu e não você. Gente, eu vou brincando assim, porque no meio de uma agulhada e outra a gente precisa rir. Só para você suportar vivo aí. Mas faz sentido o que eu estou falando? Perceba que a Cibele se encaixou em coisas que ele não... Gente, para falar em se encaixar, pelo amor de Deus, por amor à tua alma, não falte domingo. Eu quero falar, se Deus permitir, nesse domingo, sobre onde você se encaixa. Chega de ficar sofrendo por tentar se encaixar onde Deus não te quer. Nossa, vai ser poderosa. Fala de tempos, locais e tudo mais. O Gu ficou doido para dar um spoiler, não dei. Vamos ficar no que Jesus nos criou para ser. Não rejeite sua confiança. Vamos finalizar. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar promessas. Porque ainda um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem está nessa, diga, eu vou viver da fé. Diga, eu vou permanecer para a conservação da minha alma e da minha família, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. Aplauda Ele, dá glória a Ele.